É a primeira demonstração pública do mais sofisticado jato de passageiros do mundo. Muito bem, 100 pés. 100. O Airbus A320 está sendo apresentado ao mundo. Senhoras e senhores, por favor, atenção para a chegada do A320. Uma apresentação que se transforma em uma calamidade fatal. 30. Não pode ser. 30. Droga! Aquilo não poderia ter ocorrido em pior hora para a Airbus. O acidente foi um grande constrangimento. Há uma enorme pressão sobre os investigadores. Para que a Airbus sobreviva, eles precisam encontrar a resposta para uma questão crucial. Foi o piloto ou o avião? Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Piloto versus aeronave. São 2h30 da tarde de 26 de junho de 1988. Um voo fretado em comum se prepara para partir do aeroporto da Basileia Mulhouse, na França, perto da fronteira suíça. Antigelo. O comandante Michel Asselineau é um dos mais destacados pilotos da Air France. Confirmado. Apesar de ter apenas 44 anos, ele é o chefe de treinamento de pilotos para o mais recente avião da empresa, o Airbus A320. O avião é o terceiro a sair da linha de montagem. O comandante Asselineau pilotou esse avião desde a fábrica em Toulouse apenas 2 dias antes. Eu era responsável pelo lançamento do A320 na Air France. A empresa me usou para promover a aeronave. Eu tinha que fazer discursos e estava constantemente na televisão, nos jornais. Charter Air 296. Permissão para decolar, por favor. O copiloto de Asselineau, Pierre Mazière, também é um piloto veterano da Air France. Ele convidou 2 comissárias que estavam de folga para o passeio nesse voo especial. O A320 deve executar um sobrevoo de baixa altitude em um show aéreo local. Há 130 pessoas a bordo, o que é incomum para um voo de demonstração em um show aéreo. Elas não têm bagagens, e para algumas é a primeira vez em um avião. Há até mesmo crianças como Mariama Barry, de 7 anos, desacompanhadas de seus pais. Após o sobrevoo, elas farão um passeio turístico a Mont Blanc, o pico mais alto da Europa Ocidental. A maioria recebeu suas passagens como brinde promocional de um banco e um jornal local. Jean-Marie Schreiber é um jovem repórter que cobre o lançamento do novo avião. Como jornalista, eu estava entusiasmado por estar no voo, por ter uma chance de ver como as pessoas reagiriam dentro do avião. Outro jornalista a bordo, Jean-Claude Bosch, estava ocupado gravando o evento. Quando eu entrei no avião, eu pensei, ótimo, essa vai ser uma experiência inesquecível. E realmente foi inesquecível. O A320 é o primeiro avião civil a usar fly-by-wire, uma tecnologia de ponta que informatiza os controles de voo. O sistema já tinha sido utilizado principalmente pelos militares. No sistema fly-by-wire, o piloto usa essencialmente o computador, e é o computador que pilota o avião. O fly-by-wire altera a relação entre piloto e avião. Ele dá aos computadores a possibilidade de prevalecer sobre inputs humanos para evitar falha do piloto. O computador de voo do A320 não vai deixar seus operadores humanos fazerem qualquer coisa que considere perigosa. A Airbus tornou-se a primeira fabricante de aviões civis a adotar esta tecnologia. E espera que isso lhe dê uma vantagem sobre sua rival de longa data, a americana Boeing. Nessa primeira apresentação ao público, a Airbus tem muito em jogo. Me diga o que quer em termos de velocidade e altitude.
Muito bem, decolagem virando à direita. Seguimos com tranquilidade. Tentamos demonstrar a capacidade da aeronave. Não era verdade que queríamos nos exibir. Queríamos fazer um bom trabalho e tínhamos certeza que iríamos fazê-lo. Ao localizarmos o aeroporto, estendemos os flaps para 3, fazemos a demonstração em 100, baixamos o trem de pouso e você simplesmente o deixa comigo. Eu vou usar o Alpha Max. Já fiz isso umas 20 vezes. Tudo bem. O comandante Aceline está planejando uma manobra de tirar o fôlego. Um sobrevoo em baixa altitude com nariz alta em Alpha Max. A velocidade mais lenta em um voo sem que o avião estole. Senhoras e senhores, olá e sejam bem-vindos a bordo do Airbus A320, colocado em serviço há apenas 2 dias. Em breve estaremos decolando para um curto voo de turismo que começará a partir do Habsheim Flying Club e voaremos então ao redor do Mont Blanc. Desejo-lhes uma viagem muito agradável. É isso. ACF 296Q, liberado para decolar. Pista 16. Rolagem iniciada. Decolagem. Parâmetros normais. 100. 100. Já está solicitando subida. Você viu aquilo? Sim, é assim mesmo. Eu conheço a coisa. V1. Rotação. Recolhendo o trem de pouso, flaps 1. Checklist completado. É um voo de apenas 5 minutos até o aeroporto de Habsheim, onde o show aéreo está sendo realizado. Para esta pacata cidade alsaciana, esse show é o ponto alto do verão. O show aéreo atraiu mais de 5.000 pessoas. Havia grande interesse do público. O aeroporto é tão pequeno que suas coordenadas não são armazenadas no banco de dados de navegação do avião. Por isso, os pilotos devem encontrá-lo visualmente. Você está a 8 milhas náuticas. Em breve vai vê-lo. Lá está a rodovia. Deixamos a rodovia à esquerda, não é? Não, à direita da rodovia. É um pouco à direita da rodovia. Ali está o aeroporto. Está vendo? Os pilotos localizaram o aeroporto com atraso. Eles terão de se apressar para descer para a altitude prevista para a demonstração no show aéreo. Uma multidão se forma na pista. Aeronave 296, boa tarde. Olá, Habsheim. Estamos começando a ver o aeroporto para a demonstração. Eu os estou vendo. Liberado. O céu está claro. Baixar trem de pouso. Muito bem, vamos a uma baixa altitude. Demonstração em baixa velocidade 296. Entendido. Flaps 2. Quebec, Novembro, Hotel, Habsheim, Fox, Eco 984. Ok. 984. Colocar em 984. Flaps 3. Flaps 3. Ali está o aeroporto, não é? Afirmativo. O voo 296 faz uma curva suave para se alinhar com a pista. Os pilotos devem agora perder mais altitude e velocidade para entrar em posição para a demonstração. Senhoras e senhores, por favor, atenção para a chegada do A320. Muito bem, 100 pés. 100. Cuidado, cuidado. A aeronave está agora na altitude planejada. Para Aceline, esta será a parte mais delicada da manobra. Ele deve manter o avião em uma posição estável, com o nariz para cima, mas não muito alto. Olhei para o solo e disse, veja, ele não está com altura suficiente, porque dava para ver a grama pela janela. Tudo bem. Atenção. Desligar a autoaceleração.
Ele desativa um dos recursos de segurança para que o computador não acelere o avião que segue lentamente. Somente agora, o comandante Asselineau vê um perigo que ameaça a vida de todos a bordo. A demonstração em baixa velocidade do A320 de repente não está ocorrendo como planejado. Há uma floresta no caminho do avião do comandante Asselineau. 30. Decolagem a toda potência. 30. Ele seleciona a configuração de potência mais alta e puxa os controles, esperando que o avião vá para cima. Mas o avião continua caindo. Não pode ser. Droga! J'ai commencé a voir par le hublot des branches d'arbres. Pela janela comecei a ver galhos de árvores. Fiquei espantado. Imagine estar em uma trilha em um veículo grande, em uma pista esburacada, dirigindo a 80 ou 100 km por hora, sacudindo sem parar. E foi assim. Eu dizia para mim mesmo que o avião tinha de ficar inteiro. Porque se assim fosse, nós estaríamos bem. Mas se ele se rompesse, seria o fim. S'il casse, c'est fichu. Ainda cheia de combustível, a asa direita do jato é cortada. O combustível se inflama imediatamente com o impacto. Paramos rapidamente e, ao atingir o solo, meu assento se quebrou. Como eu estava segurando muito firme, o assento se quebrou. E vi então muitas chamas por toda parte, chamas de 20 metros de altura ao redor do cockpit e fumaça vindo de toda parte. O copiloto está gravemente ferido. Ele sangrava muito e mesmo com um arnês completo, ele bateu em alguma coisa na frente dele. O que foi que você fez? Eu não sei. Eu não estou entendendo. Quando o avião finalmente parou, houve um momento de silêncio. Surpreendentemente, a fuselagem ainda está inteira. Todos sobreviveram ao impacto, mas ainda não estão fora de perigo. Alors là, je me penche. Eu me inclinei para a direita e vi chamas vermelhas. As janelas estavam vermelhas. E eu pensei, estamos inteiros, mas vamos queimar até a morte. E então ouvimos alguém dizer, saiam, saiam, há um incêndio. Evacuem a aeronave rápido. Eu cuido dele. Apenas 2 saídas podiam ser usadas para a evacuação. As demais estavam em chamas. Galhos grossos bloqueiam uma das portas, tornando difícil a evacuação. No caos da cabine, alguns passageiros lutam para tirar os cintos de segurança. Marie-Françoise Froch é um dos últimos passageiros a deixar seu assento. E vê Mariama Barry, que está presa ao assento. Mariama Barry tinha 7, 8 anos. Com o acidente, as pessoas se empurravam em direção à saída e empurravam as costas dos assentos. O assento havia se dobrado sobre ela e ela ficou presa ali pelo cinto de segurança, sem que ninguém percebesse. Eu vou ajudar você. Mas é tarde demais. Vamos ficar bem. As duas são envolvidas pela fumaça antes que consigam sair do avião. Na cabine, o comandante Asselineau luta para conseguir tirar seu copiloto ferido da aeronave em chamas. Eu o tirei do assento dele. Tirei o cinto dele, o carreguei, nem sei como, e o coloquei na escorregadeira. Quando todos os passageiros estavam fora do avião, eu vi minha tripulação. E quando eles me disseram, comandante, comandante, estão todos fora do avião. Mal pude acreditar. Mas a tripulação está enganada. Nem todos os passageiros conseguiram sair. Marie-Françoise Froch, Mariama Barry e um garoto estão mortos.
Além da trágica morte dos passageiros, o acidente é um desastre em termos de relações públicas para a Airbus. O acidente não poderia ter ocorrido em pior momento para a Airbus. Eles estavam pondo em prática um novo conceito que fora amplamente apregoado como um novo patamar em termos de segurança para a aviação civil. E ali estava um piloto envolvido em um acidente. Para aqueles que viram o acidente, que foi transmitido pela mídia em todo o mundo na mesma noite em que aconteceu, aquilo os deixou atônitos. O acidente foi um grande constrangimento. Investigadores da Agência de Investigação de Acidentes da França estão no local do acidente em questão de horas. Eles precisam saber por que esse voo de demonstração terminou em desastre. Eles recuperam os gravadores de dados do avião e de voz da cabine. Claude Bechet será o responsável pela investigação. Teria sido o piloto ou o avião? Precisamos descobrir isso. Assim como os pilotos do voo 296, ele também trabalha para a Air France como comandante. Vamos ao trabalho. O que é incomum para um investigador do Estado. Na época, eu ainda era piloto de avião e estava em Nova York quando o acidente aconteceu. Eles me enviaram um telegrama me pedindo que voltasse a Paris o mais rápido possível. Além dos gravadores do voo, os investigadores têm uma notável peça de evidência a investigar. Um vídeo de alta qualidade do acidente, feito por um cinegrafista francês. Foi a primeira vez que tivemos um vídeo de um acidente. Normalmente, um acidente acontece no meio do nada e ninguém está lá com uma câmera para filmar. O vídeo mostra claramente o avião voando direto para as árvores no final da pista. Ele não parece absolutamente estar subindo. O gravador de voz da cabine oferece então um indício confuso. Decolagem a toda potência. 30. 30. Não pode ser. Droga! Está claro que a tripulação não tinha ideia de que havia um obstáculo no final da pista. Os investigadores estão intrigados. Como é que uma floresta poderia ter pego um piloto de surpresa? Bechet convoca o comandante Asselineau para interrogatório sobre o voo baixo em Ravensheim. Eles precisam saber qual era o plano dele. Minha intenção era realizar um sobrevoo em baixa velocidade. Como piloto qualificado do A320, Claude Bechet está familiarizado com as características do avião. Desaceleramos sobre a pista e passamos para Alpha Max. Muito bem. Ele não vê nada de errado com o plano do comandante Asselineau. Não foi ruim. Fazer uma passagem lenta foi algo bem planejado. E ele me pareceu muito aberto, disposto a ajudar e a trabalhar com a comissão de inquérito. Investigadores voltam sua atenção à maneira como a Air France preparou a tripulação do voo para o show aéreo. Eles descobrem um memorando que define as regras para todos os voos nesses shows. O que chama a atenção dos investigadores é a altitude mínima que a Air France havia selecionado para demonstrações em voos baixos: 100 pés. Isso violava a legislação federal. Na verdade, ele deveria ficar em 500 pés. Mas havia, na época, uma tendência de os pilotos que faziam shows aéreos como aquele voarem um pouco abaixo disso. E, às vezes, muito mais abaixo. Agora, o investigador-chefe Claude Bechet quer saber se houve quaisquer outros erros no planejamento do voo. Ele logo descobre que a divisão do voo da Air France havia elaborado um plano de voo para demonstração apenas 48 horas antes do show aéreo. Um funcionário da Air France havia preparado mapas do aeroporto para a tripulação do voo 296.
Os investigadores encontram um sério problema. A floresta em torno do aeroporto de Habsheim não aparecia nas fotocópias. O funcionário que tinha reunido o pacote de voo não tivera a oportunidade de discutir o plano com a tripulação. Estava usando uma carta de navegação? Enquanto interrogava a Céline, Bechet descobre que os pilotos também haviam tido pouco tempo para se preparar. Aqui está o pacote de voo. Obrigado. Isso é bastante incomum para um show aéreo. Meu copiloto me disse, ok, como vamos fazer um voo ao redor de Mont Blanc, temos de fazer 2 passagens baixas sobre um pequeno aeroporto, Habsheim. Disse-me que não havia nada de especial. Para mim, então, era um voo normal, um dia normal. A preparação não tinha sido completa e a tripulação não havia recebido informações da equipe. E então, os investigadores fazem uma descoberta intrigante no local do acidente. Eles medem a altura das árvores atingidas pelo voo 296 e verificam que a altura média da floresta era de apenas 12 metros. Isso leva a uma questão crucial. Como é que um Airbus, que deveria estar voando a 100 pés, 30 metros, poderia atingir árvores com menos da metade daquela altura? Fica claro para os investigadores que o voo 296 se desviara fatalmente de seu plano de voo original, perdendo a altitude antes de mergulhar em uma floresta. Mas apenas os dados da caixa preta podem ajudá-los a entender como e por que isso tinha acontecido. Informações do gravador de dados do voo do A320 são recuperadas poucas horas depois do acidente. O dispositivo registra informações sobre 200 funções da aeronave, traçando um quadro detalhado de como o voo 296 operava nos minutos finais de seu percurso. Não pode ser! Pudemos reconstruir todo o acidente. Pudemos estar com a tripulação quando o acidente aconteceu. A partir dos dados, os investigadores fazem 2 observações surpreendentes. A primeira é que o voo 296 não sofreu avarias mecânicas. A segunda é que o A320 seguiu uma trajetória de voo muito diferente daquela que o comandante, a Céline, havia planejado. Em vez de manter velocidade e altitude estáveis, o voo 296 tinha diminuído de velocidade e perder altitude quando fazia a demonstração. Enquanto o A320 passava pelo aeroporto Habsheim, sua velocidade caiu para apenas 112 nós, quase a velocidade mais lenta que um A320 consegue voar. A desaceleração do avião foi tão dramática que chega a ser visível até mesmo no vídeo. Michel Asselineau era um dos melhores pilotos da Air France. Claude Bechet tem dificuldades para entender como ele poderia ter conduzido de forma equivocada um voo tão divulgado. Pressionado, Asselineau explica como o problema começou. Estava usando uma carta de navegação? Sim, tivemos dificuldade em localizar o aeroporto. Deixamos a rodovia à esquerda, não é? Não, à direita da rodovia. É um pouco à direita da rodovia. Ali está o aeroporto, está vendo? Eles viram o aeroporto tarde demais. E quando o viram, reduziram a potência e desceram. Eles se apressaram a descer para ficar em posição para a demonstração. E ainda estavam diminuindo a velocidade quando chegaram ao aeroporto. Ali está o aeroporto, não é? Afirmativo. Mas então surgiu outro problema. Os espectadores estavam em uma pista diferente daquela para a qual a tripulação estava se dirigindo. A tripulação do voo 296 da Air France está mal preparada para o voo de demonstração. Ao planejarem o show aéreo, a Air France só forneceu à tripulação informações para a pista 2, a única pista de pouso asfaltada de Habsheim. Mas o comandante Asselineau vê a multidão em uma pista de grama, uma pista de pouso adjacente e muito mais curta.
Eu estava esperando uma pista normal e no último momento vi que era uma pista de grama. O comandante Aceline alinha o avião com a pista de grama. Não imaginei que ao final da pista haveria uma floresta. Para mim haveria apenas arbustos. Muito bem, 100 metros. 100. Cuidado, cuidado. 100. Como eles tiveram de apressar a descida, quando o voo 296 chegou ao aeroporto, ele estava voando rápido demais. Para perder velocidade, o comandante Aceline manteve sua menor potência, bem abaixo daquela normalmente configurada pelos pilotos para um voo em Alpha Max. Mas havia outro grave problema. A aeronave descera abaixo de 100 pés e continuava a descer. E os pilotos não parecem ter percebido. 50. Tudo bem, desligar a autoaceleração. Em questão de segundos, a altitude havia caído para apenas 30 pés. O que ficou extremamente claro foi que o avião estava voando a cerca de 30 pés acima do solo. Independentemente de quaisquer outros dados, este foi de extrema importância. Potência total. Nenhum avião daquele tamanho ou de qualquer outro tamanho deve fazer um voo daquela natureza tão baixo. Os dados são claros. Você estava a 30 pés e não 100. Eu acreditava estar a 100 pés. Claude Bechet ainda não sabe como o A320 acabou tão perigosamente perto do solo. O comandante Aceline insiste que seus instrumentos falharam. Flaps 2. Quebec, Novembro, Hotel, Hampshire, Fox, Echo, 984. Ok, 984. Coloque 984. O comandante Aceline estava confiando em seu altímetro barométrico, que usa a pressão do ar para medir a distância do avião em relação ao solo. Ele deveria estar ajustado à pressão atmosférica local para ser exato. Quebec, Novembro, Hotel, Hampshire, Fox, Echo, 984. Afirmativo, 984. Colocado em 984. O gravador de voz da cabine prova que a torre forneceu a leitura da pressão e a tripulação definiu seus instrumentos. Mas Aceline insiste que o altímetro estava lhe dando uma falsa leitura. Eu estou dizendo. O altímetro dizia que o avião estava a 100 pés. Michel Aceline afirmara que o altímetro barométrico indicava, na verdade, para ser exato, 67 pés. Ele alegava, fora o que levara a voar a 30 pés e não a 100 pés. Os investigadores estão céticos. Aceline tinha mais do que um instrumento para lhe fornecer informações de altitude. O A320 tem um segundo altímetro que usa ondas de rádio para calcular a distância do avião em relação ao solo. Esse altímetro exibe a altitude em um display digital. Mas o comandante Aceline afirma que era difícil ler tal informação. Não conseguimos usar o radioaltímetro porque é um altímetro digital e ninguém consegue voar através da leitura de números. Tentei isso mais tarde em um simulador e nunca consegui fazer aquilo. Mas o radioaltímetro tem outra maneira de alertar os pilotos. Tudo bem. 50. Um aviso de voz digital. Desligar a autoaceleração. 50. Mas Aceline alega que ele e seu copiloto Pierre Mazière não conseguiram ouvi-lo. Algumas pessoas disseram, mas você poderia ter ouvido o radioaltímetro dizendo 30, 30, 50, 40, 30. Não, porque naquele momento a aeronave fazia muito barulho e estávamos com os fones de ouvido. E demonstramos na época que os avisos do radioaltímetro não eram captados pelos fones. 50. Apesar da defesa de Aceline, os pesquisadores estão certos de que a tripulação do voo 296 lidou com uma manobra arriscada de forma incorreta. Bechet tem mais perguntas ao comandante Aceline. O que fez quando viu as árvores? Eu fiz o que qualquer piloto faria. Tentei passar por cima delas. Investigadores descobrem que nos momentos finais antes do acidente... 30. Decolagem a toda potência. O comandante Aceline usou potência total. E quando eu esperava pela resposta do motor, eu percebi que havia árvores à nossa frente. E então fiquei esperando. Mas ele afirma que os motores não responderam. E quando eles finalmente subiram um pouco, já era tarde demais. Eu estou dizendo, os motores não responderam quando usei potência total. O depoimento do comandante Aceline levanta uma perspectiva preocupante.
Se houve um atraso prolongado na resposta do motor, isso poderia indicar um problema crítico com os turbojatos A320. O comandante Asselineau está convencido de que os motores não responderam de forma suficientemente rápida nos segundos finais do voo. E está determinado a provar isso. Ele descobre um documento de alerta da Airbus sobre um defeito no A320. O documento diz que a velocidade do motor do avião poderia estagnar a baixa altitude devido ao fluxo de ar insuficiente. Quando isso ocorre, o motor não consegue acelerar. Mas os investigadores não conseguem encontrar evidência de tal falha em qualquer um dos dados do avião. 30. Decolagem a toda potência. 5 segundos depois que o comandante Asselineau usou potência total, os 2 motores do A320 começaram a responder. Eles chegaram a 80% de potência, próximo da potência total, momentos antes de o avião bater nas árvores. Quando você passa de idle ou marcha lenta para potência total, por alguns segundos você tem a impressão de que nada acontece. E em seguida vem a potência. Isso era normal, exatamente como previsto pela certificação. Os investigadores estão cada vez mais certos de que os motores do voo 296 não falharam. Eles encontraram outra forma de verificar os dados. O vídeo do acidente captou o som característico dos motores do A320 acelerando. Ao estudarem aquele som, os engenheiros conseguem determinar a energia que os motores estavam gerando nos segundos finais antes do acidente. Conseguimos comparar a rotação dos motores a partir daquele filme e do gravador de dados do voo. Não havia nada de errado com os motores, com nenhum dos 2 motores. Por quê? Estou tentando ser neutro. O investigador-chefe Claude Bechet tem outra dor de cabeça. O comandante Asselineau está convencido de que há uma conspiração contra ele e interrompe toda a cooperação com a investigação. Muito bem. Tentei colaborar com a comissão de inquérito, mas fiquei desconfiado. A cada semana a imprensa dizia que o avião estava bom, que não tinha nada, que fora o erro do piloto. Em minha opinião, aquilo tudo estava encobrindo alguma coisa. O comandante Asselineau começa uma campanha para desafiar a investigação francesa. Ele aparece na televisão britânica e faz uma afirmação dramática. Quando puxei o manche para cima, os controles de voo do avião o mandaram para baixo. Em qualquer aeronave, se você puxa o manche para cima, o avião vai para cima e não para baixo. Mas não foi o que aconteceu com aquele avião. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Suas acusações vão ao cerne das dúvidas sobre a aeronave. O sistema fly-by-wire do Airbus tinha dado muito controle aos computadores do A320. As alegações de Asselineau de que o avião não seguira suas instruções são sustentadas pelos dados do gravador de dados do voo do avião. A caixa preta registrara cada movimento do piloto em relação ao side stick e mostra que, segundos antes do acidente, o comandante Asselineau o puxou para trás para levar o nariz do avião para cima. Investigadores verificam o que o avião fez em resposta a isso e fazem uma descoberta desconcertante. Ele está dizendo a verdade, o profundor desceu. Nos últimos segundos antes do acidente, os pilotos tentaram desesperadamente levar o avião para cima. O side stick controla o profundor do avião. Puxá-lo para trás deveria levar o profundor para cima, fazendo o avião subir. 30. Mas não foi isso que aconteceu neste voo. Uma das coisas estranhas sobre o acidente, e que ficou clara quando o gravador digital de voo foi verificado, foi que durante os últimos segundos do voo, antes de atingir as árvores, o piloto estava puxando o manche o quanto podia. Mas as superfícies de voo estavam se movimentando para colocar o nariz para baixo. O comandante Asselineau acredita que a descida do avião provocou uma resposta automática dos computadores de voo.
A Céline, inadvertidamente, levou seu avião para 30 pés do solo com seu trem de pouso descido e os flaps estendidos. Investigadores querem saber se o computador do avião considerou que a Céline estava pousando e iniciou as etapas necessárias para isso. Quando o avião ficou nivelado com a pista, ele voou sobre um pequeno agrupamento de árvores, o que levou a altitude radar momentaneamente para menos de 30 pés. Aquilo teria sido o suficiente para acionar o sistema de controle de voo para que entrasse no modo de aterrissagem. É possível que, embora o comandante Céline estivesse controlando o avião, o computador tenha levado o nariz do avião para baixo para a aterrissagem. Os investigadores devem tentar determinar se o A320 teria se sobreposto ao piloto em um momento crítico. Eles analisam os dados do gravador de dados de voo. Pare ali. Mas, para sua decepção, o avião estava ou não em modo de aterrissagem? O gravador de dados do voo não consegue confirmar se o avião entrou em modo de aterrissagem. Os sistemas do A320 são tão avançados que o gravador não consegue acompanhar todas as funções do avião. O investigador Claude Bechet põe em prática outra maneira de descobrir isso. Ele reproduz a abordagem de Céline em relação ao aeroporto de Rapsheim para ver como o A320 responde. Entendido. Vamos começar a descida. Potência em idle. Agora coloque em Alpha Max. Isso, suavemente. Reproduzimos o acidente, mas na pista de pouso maior, em Toulouse. Altitude 40 pés. 35 pés. Reproduzimos o acidente exatamente como ocorreu. O plano de Bechet é descer para 30 pés, como o A320 de Céline. Agora puxe suavemente para estabilizar. Mantenha assim. Bechet quer verificar se o computador de voo coloca o avião em modo de aterrissagem. Potência total agora. Você sentiu isso? Proteção alfa. O voo de teste provocou uma resposta dos computadores do avião, levando o nariz para baixo, como no acidente do voo 296. Mas o avião não tinha entrado em modo de aterrissagem. Em vez disso, o voo baixo havia ativado uma das principais características de segurança do A320, proteção contra stall. Devido à falta de fluxo de ar sobre as asas, voar lentamente com o nariz para o alto pode levar o avião a perder sustentação. O computador do A320 foi programado para levar o nariz do avião para baixo quando ele está para entrar em stall. Isso significa que, teoricamente, enquanto o sistema de controle de voo está em operação, o piloto não consegue parar o avião. Bechet concluiu que os computadores de voo se sobrepuseram às decisões do comandante Céline. Mas ele acredita que, ao fazerem isso, eles impediram o avião de entrar em stall, chocando-se antes da linha de árvores. O avião não entrou em stall e, digamos, pousou nas árvores. O inquérito sobre o acidente de Rapsheim está chegando ao fim. Claude Bechet se prepara para entregar o seu veredito. A conclusão do meu relatório foi que o avião estava muito baixo, muito lento e sem potência suficiente. Relatório final. Para Claude Bechet, o relatório é a palavra final sobre a tragédia em Rapsheim. O caso, porém, está longe de terminar. O sistema judiciário francês decide pelo julgamento do comandante Céline. Ele é acusado de homicídio culposo na morte de 3 passageiros e enfrenta a perspectiva de uma longa sentença de prisão.
Entretanto, o comandante Asselineau acredita ter encontrado provas que o inocentam. Ele está convencido de que havia uma conspiração para violar as caixas pretas do avião, para esconder problemas com a tecnologia fly-by-wire do A320. Houve uma tentativa de encobrir fatos com gravações falsas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o conteúdo dos gravadores foi alterado. Segundo Asselineau, tudo começou no local do acidente. Um funcionário da Direção-Geral da Aviação Civil da França é fotografado carregando os gravadores do voo do A320. Aquelas mesmas caixas pretas são apresentadas como evidência no julgamento de Asselineau. Mas, inexplicavelmente, elas parecem ser diferentes. Eu tive a chance de ver as caixas pretas apresentadas no tribunal. Mas quando as vi, elas eram caixas antigas, cheias de arranhões, sujas, com tinta descascando. Eu pensei, espere, estas não podem ser as caixas do acidente. O avião era novo. Essas não são as caixas corretas. O comandante Asselineau contrata um instituto de criminalística da Suíça para comparar as duas fotografias. A conclusão: os gravadores não são os mesmos que os do voo. O comandante Michel Asselineau declara que a caixa preta de seu voo fora adulterada. Mas o investigador Claude Béchet rejeita as acusações como ultrajantes. Eles estavam tentando provar que as fitas tinham sido manipuladas, o que não conseguimos entender, porque todos os especialistas em gravação sabiam que aquilo era fisicamente impossível. Mas há um especialista que acredita que as caixas pretas sejam suspeitas. Ray Davis é ex-chefe de análise de gravadores de voo da Divisão de Investigações de Acidentes Aéreos do Reino Unido. Ele foi contratado pela televisão britânica para revisar o trabalho dos investigadores franceses. Aquilo realmente me abriu os olhos. Antes da leitura do relatório, eu tinha uma impressão totalmente diferente das possíveis causas do acidente. Mas ao ler o relatório, havia tantas irregularidades e tantas questões levantadas pelo relatório que a minha atitude para com o acidente mudou completamente. Davis descobre provas capazes de inocentar Asselineau. Isto levanta questões sobre quando a tripulação usou potência para tentar sobrevoar as árvores. 30. Decolagem a toda potência. 30. Ao estudar os dados da caixa preta, Davis se depara com uma contradição curiosa. Investigadores franceses haviam sincronizado as caixas pretas com uma transcrição de comunicação do controle do tráfego aéreo. Davis analisa a última conversa que os pilotos tiveram com a torre antes do acidente. Ok, 984. Coloquem 984. Isso fora gravado tanto pelo controle de tráfego aéreo quanto pela própria caixa preta do avião. Quebec, Novembro, Hotel, Hampshire, Fox, Echo 984. Entendido, Quebec, Novembro, Hotel, Hampshire, Fox, Echo 984. Ray Davis descobre uma discrepância de tempo entre as duas gravações, o que representa uma perda de vários segundos. De acordo com os dados da caixa preta, a aeronave estava a 5 segundos do impacto contra as árvores, quando o comandante Asselineau pediu potência total dos motores. Mas, de acordo com a análise de Ray Davis, isto, na verdade, aconteceu 4 segundos antes. Esta diferença de 4 segundos mudou drasticamente o cálculo do acidente. Trata-se da diferença entre um atraso normal de resposta do motor e uma avaria grave. Droga! Asselineau alega que, naquele momento, o atraso foi maior do que ele esperava. E dependendo do lado da história em que você estiver, se o atraso foi ou não de 4 segundos na gravação digital de dados do voo, ou ele é um idiota, ou ele está certo. O sistema judiciário francês não acredita que Asselineau esteja certo. Após vários recursos, Michel Asselineau é condenado por homicídio culposo e condenado a 10 meses de prisão.
Ainda assim, a controvérsia sobre as caixas pretas e os 4 segundos desaparecidos continua. Isto promete fazer pairar para sempre uma nuvem sobre os resultados da investigação de Claude Bechet. A opinião pública deve ter pensado, bom, havia tanta coisa em jogo, era o futuro de toda a indústria da aviação europeia que estava em jogo. Por isso, eles conseguiram manipular as fitas e culpar o piloto, e não o avião. Mas isso é simplesmente impossível. O inquérito sobre o acidente em Habsheim fez várias recomendações. Que seja proibida a presença de passageiros em todos os voos de demonstração. Ele também defende um melhor conhecimento dos aeroportos por parte das tripulações de voo. E que os procedimentos das companhias aéreas sejam revistos para garantir sua conformidade com os regulamentos oficiais sobre altitude. Michel Asselineau voltou para uma carreira como professor e inventor na indústria da aviação. Ele continua a apelar contra sua condenação e dedica grande parte de sua vida para limpar seu nome. A tragédia em Habsheim teria pouco impacto sobre a Airbus. O A320 se tornaria uma das aeronaves de maior sucesso comercial da história, vendendo mais de 750 aviões em seus primeiros 10 anos. E a tecnologia fly-by-wire seria adotada com segurança por uma nova geração de aeronaves de passageiros. Versão Marshmallow São Paulo.